Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel, esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares nos proporciona. Que a paz de Jesus se faça presente no lar de cada um de vocês e que a união e a inspiração divina nunca falte na casa de vocês. Hoje, juntos, refletiremos o capítulo 9, Reuniões Cristãs. Emmanuel escolhe um versículo de João, do capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e dissesse-lhes: paz seja convosco. E aí, o contexto desse versículo se dá logo após, né, a morte de Jesus, e Maria de Magdala, né, vai até o sepulcro de Jesus e não encontra, né, o corpo de Jesus ali, encontra a pedra mexida, né, e ela se entristece muito por esse fato, né, e vê ali dois anjos que aparecem para ela, e Jesus aparece também neste momento, mas ela estava assim tão triste, né, com o fato, perguntando ali aonde estava o corpo de Jesus, que ela ia ao encontro buscar e trazer. E aí Jesus aparece para ela que ela nem reconhece, né? E aí ele fala com ela: Maria. É aí que ela reconhece o Senhor, né? E ele pede para que ela vá até os discípulos, né? Avisarem ele, né? Que ele ainda não estava na casa do pai dele, né? Ele ainda estava por ali. E aí, Maria corre até esse local, né, que fala aqui para nós no versículo que eles estavam fechados, né, cerradas as portas, e Jesus, para contar, e Jesus aparece lá para os discípulos, diz: a paz esteja convosco, e também diz: recebe o Espírito Santo. E diz uma frase muito importante também, logo após: se perdoardes os pecados de alguns, os pecados vossos serão perdoados. André, o que Emmanuel traz para nós a respeito desse versículo? A reflexão aqui é muito interessante porque nós vemos o seguinte: a partir do momento que Jesus aparece em espírito para Maria de Magdala, nós temos ali, da parte dele, um momento em que define que, a partir daquele momento, a comunicação com a espiritualidade, ela se torna válida. Então, porque antes, essa comunicação com os mortos era tido como uma coisa muito perigosa, como uma coisa perversa ou como uma coisa maldosa. E Jesus vem, através dessa aparição, nos mostrar que, não, a partir desse momento, nós estamos preparados para poder fazer esse tipo de comunicação. Só que aí ele coloca aqui, né, que Emmanuel coloca aqui para nós: cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Então, igual você disse ali antes, né, que eles estavam de portas fechadas e Jesus chegou até eles. Essa comunicação que nós estamos falando aqui, da parte da espiritualidade, ela é uma coisa muito séria, né? Essa comunicação tem que ter um ambiente controlado, tem que ter uma sintonia de pensamento, de energia, para que possamos fazer uma comunicação com os espíritos superiores, para que seja conduzido um trabalho sério e profícuo para todos nós, né? Então, por isso que está aqui, está falando aqui, ó, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração. Então, tá dizendo assim, tem que ser uma coisa controlada, não é de qualquer jeito, não é, sabe, assim, em praça pública, é, igual como se fosse um circo com espectador e a pessoa paga para poder assistir o que está acontecendo. Não, não é isso, é uma coisa muito séria. A espiritualidade, né, os espíritos superiores conduzem um trabalho muito sério. Então, essa é a seriedade
que está passando aqui para a gente, Emmanuel, que está nos dizendo, né, sobre reuniões cristãs. Nesse momento, eu estou dando um exemplo do que acontece no Espiritismo, tá? Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, hoje eu separei um trecho, né? Aqui Emmanuel está falando para nós sobre reuniões cristãs, né? Ele não se atém, no caso, sobre as religiões em específico, né? Mas algo muito bonito que ele nos traz é que não importa, né, a religião, todas têm o mesmo objetivo. Então eu separei aqui esse trechinho pequenininho e ele fala: o objetivo é um só, procurar a influenciação dos planos superiores. E se percebermos, não importa a religião, todos nós estamos de fato buscando essa influência dos planos superiores, seja elas qual for. A gente sempre busca uma ajuda do alto, não é mesmo? Então, Jesus, como você disse, trouxe para nós essa ideia, né, da vida eterna. Jesus nos contou e nos reafirmou, e aí fez possível essas comunicações. Jesus trouxe para nós uma esperança. E ele nos ensinou que esse objetivo único, né, ele é vivido na religião cristã, não é mesmo? Mas não importa, a gente precisa sempre buscar forças para que a gente possa cumprir esse objetivo, né? A gente sempre quer essa inspiração divina do alto, né? Sempre é bem-vindo no nosso coração. E é lá do alto, é lá do plano superior que a gente vai conseguir os suprimentos necessários para suprir os vazios que existem na nossa alma, né? E cada vida a gente vai preencher um pouquinho mais do nosso alma, do nosso espírito em Jesus. E assim a gente vai conseguir uma modificação moral e espiritual. André, tem alguma historinha que pode ilustrar isso para nós e deixar um pouco mais claro? Tem sim, mas antes de contar a história, eu queria só deixar uma coisa clara, que esse capítulo se refere a reuniões cristãs. Então, não é espíritas, né? São qualquer reunião de qualquer religião. E aí ele mesmo diz, que a Duda acabou de falar aqui, que o que é? Esse encontro que se faz dessa reunião, porque antigamente o que acontecia? As pessoas se reuniam nas catacumbas, né? Assim, para poder, porque era escondido, porque não era bem visto quem era cristão, quem acreditava nos ensinamentos de Cristo. Então tinha esse hábito de se reunir escondido. Atualmente não precisa mais se reunir escondido e as pessoas continuam se reunindo. Por quê? O objetivo que se tem dessa reunião você até falou da influenciação, né, da espiritualidade. O que isso quer dizer? Essa influenciação é uma modificação que a gente vai buscar. Então, a gente quer buscar mudar moralmente, espiritualmente. Então, a pessoa, independente da religião que ela for, quando ela vai num culto, quando ela vai numa missa, quando ela vai num encontro que seja religioso, ela está buscando ali uma melhora moral, ela quer uma ajuda, entendeu? Um conselho, uma bênção, um acalento. Ela quer isso, ela quer melhorar. Esse que é o intuito. A história que eu tenho hoje, aqui para contar, ela é uma história que ela, digamos assim, que ela é uma história popular no meio do espiritismo, que é o seguinte: tinha um palestrante muito bom, que ele fazia uma palestra no centro espírita e ele pregava lá, né, fazia as palavras do evangelho e tudo, e tinha um homem que ele sempre estava presente nas palestras desse cara. Só que às vezes ele dava uma cochilada, às vezes ele dormia durante a palestra que o rapaz falava. Bom, aí teve um dia que esse homem que dormia não apareceu na palestra desse cara. E aí ele procurou saber com pessoas conhecidas o que tinha acontecido com ele. E aí revelaram para ele: não, ele desencarnou. Bom, passaram-se anos aí o palestrante também desencarnou. E aí chegou lá do outro lado, e aí o palestrante percebeu que aquele homem que dormia, ele estava, digamos assim, numa condição evolutiva melhor do que ele. E aí ele foi questionar com um espírito superior ali do setor dele. Ele falou assim: mas como que esse cara que dormia na minha palestra, o cara tá num lugar melhor
numa posição assim mais evoluída do que eu tô, aí aquela maneira que a gente sabe, né, que os espíritos superiores nos respondem de forma muito delicada, ele diz o seguinte: pois é, o que você palestrava, ele pôs em prática, você só falava. Então quer dizer aqui que o quê? Que o que a gente tem que fazer, independente da religião que for, é colocar os ensinamentos de Jesus na prática, é viver os ensinos de Jesus. É isso que Jesus espera de nós. Duda, qual que é o desafio dessa semana que você propõe para todos nós? Bom, André, essa história, né, nos inspira muito, né? Porque esse senhor, né, que estava ali adormecendo nas palestras espíritas, estava de fato com os ouvidos da alma aberto para entender exatamente o que Jesus nos pede. Então, vamos analisar a nossa semana, ver se estamos com os nossos ouvidos atentos e assim vamos praticar algo que todo mundo sabe, aonde vamos dizer, dito popular, né, onde o calo aperta, aquela dificuldade que a gente precisa melhorar, e vamos nos dedicar a semana a escolher algo pequeno, né, pois estamos aqui caminhando devagar, então a gente não precisa ter pressa, a vida é eterna, não é mesmo? Então escolher aquilo que é um pouquinho mais desafiador para todos nós e colocarmos em prática, pegar aqui inspiração no nosso encontro de hoje, nas reflexões diárias, para juntos a gente conseguir devagarzinho vencendo cada uma das nossas pequeninas batalhas, dos nossos vícios que ainda nos incomodam. E eu espero todos vocês aqui na semana que vem, que a gente juntos possamos cada dia nos aproximar um pouquinho mais, né, do nosso objetivo comum, do nosso aperfeiçoamento moral. E aí a gente se encontra aqui na semana que vem para o capítulo 10, Mediunidade. E aí Emmanuel escolhe um versículo do Atos, capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, fica aqui o convite, né, para a próxima semana, para a gente refletir um pouquinho o capítulo 10, né, sobre esse tema, né, tão abençoado que é a mediunidade. Desejo a todos uma excelente semana, que a semana de cada um de vocês seja abençoada e que cada um possa ser luz por onde passar. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. Até sábado que vem.